Fala pessoal, hoje a gente está aqui direto do Bootcamp do Zorro Analytics na ENIAC para falar um pouquinho mais sobre dados e mostrar que dados não são apenas para aquelas pessoas que têm ali 4 monitores na frente. É realmente para poder ajudar negócios, mas também ajudar pessoas comuns no dia a dia. E essa mesa aqui é uma mesa de peso. Hoje a gente está com a Zorro, que é o fabricante do produto, realmente desenvolveu a ferramenta e pode falar muito melhor sobre toda essa parte tecnológica. Estamos também com Data Hackers, que é quem realmente cuida de comunidade, cuida de dados aqui no Brasil, e com a ENIAC, que é quem forma a comunidade, quem forma realmente os profissionais para o mercado. E a ideia hoje é que seja um bate-papo bem leve, algo simples, algo rápido, para realmente mostrar como que a gente pode trabalhar nesse mundo sem tecniquez, vamos colocar dessa maneira. Então, só para a gente começar, vou pedir primeiro para que Data Hacker se apresente, fale para a gente, para a comunidade, para quem está assistindo, o que é Data Hackers e como que vocês vêm atuando no Brasil hoje. Tá bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Realmente é uma mesa de peso, então eu vou tentar manter aqui a simpatia, né? Porque eu tô meio nervosa. Mas para quem não conhece, o Data Hackers é o maior ecossistema de dados e inteligência artificial do país. Inclusive, a gente tem mais de 47 mil profissionais dentro da comunidade. Ela surgiu como uma grande comunidade, porque há 5, 7 anos atrás não se falava em ciência de dados no Brasil. Muita coisa que a gente consumia era ainda conteúdo de outros países, e surgiu como a newsletter, foi crescendo. Hoje a gente é o podcast de tecnologia mais ouvido no Brasil, e a gente tem uma pesquisa também, que é o State of Data, que inclusive a gente trouxe os dados aqui para o Bootcamp hoje, aqui com vocês. Nossa, mas 47 mil profissionais é muita gente mesmo. E ainda não está a comunidade completa de profissionais do Brasil. A gente, teoricamente, tem 47 mil profissionais junto com a gente. E dentro desses profissionais, a gente tem um mapeamento desses perfis, né? Desde cientistas de dados, engenheiros de dados, analistas de dados, pessoas que estão fazendo transição de carreira para entrar dentro da área de dados. Então, a gente tem todos esses profissionais com a gente. Bacana, bacana. Muita gente, muito Muita legal. coisa. Já imaginou todo mundo utilizando o Zorro Analytics? Olha, Não. Ah, os 47 mil que a gente calculou são esses? Ah, perfeito. Para mim é uma surpresa se não fosse. Ah, entendi. Perfeito, perfeito. Mas então, fala sobre a Zorro também, aproveitar. Boa. Olá, pessoal. Me chamo Fernando, mais conhecido como Silveira. Hoje estou à frente do produto do Zorro Analytics. É um dos 55 produtos da Zorro, é uma multinacional em vários países, mais de 150 países. O Zorro Analytics, o que ele é? Né? Uma plataforma de BI e self-service. Né? Então, ele é uma ferramenta de analítico reconhecido pela Gartner. Então, a gente está no quadrante mágico da Gartner. E mais de 20 mil clientes pelo mundo, são mais de 3 milhões de usuários. É uma plataforma bem robusta. Tem IA, tá embarcada, é nativa, cara, é muito boa, por sinal. Então, é uma plataforma completa para todos os tipos de empresas, seja aquela menorzinha ali, que muita gente acha que forma de BI é só para empresas multinacionais que faturam bilhões, então não, cara. O software ele é adaptável, né? Ele é personalizável para todo tipo de mercado, para todo tipo de tamanho de empresa. Entendi, então tem os 47 mil lá dentro, né? São só 3 mais. milhões só de usuários, tem os 47 mil. Foi até modesto, né? Deu uma... Data Hackers é fã. Inclusive, quando houve ali a comunicação que vocês, como Zorro Analytics, né, como chegando no Brasil, né, porque a gente tem outras plataformas, outras ferramentas no mercado, principalmente dos profissionais, que são a preferência. Com certeza a gente brinca, mas pô, tem outras ferramentas no mercado. Sim. Mas a gente ficou muito curioso, porque a gente já imaginava que quando você chegasse no Brasil, uma parte desses profissionais seriam impactados, né? E uma coisa que a gente discute muito na área de tecnologia é que tem tecnologias que são muito individuais, né? Isso principalmente com inteligência artificial, e essa competitividade do mercado aquece ainda mais para que esses profissionais consigam enxergar novas formas de também testar novas tecnologias, né? Sim, até porque
toda unanimidade ela acaba sendo um prejuízo, né? Se a gente tem a concorrência, o fabricante melhora, nós que somos profissionais melhoramos também, porque nós temos concorrência, então, realmente, entendemos que tem outras no mercado. Não é porque o Zorro Analytics é a melhor que a gente vai deixar as outras de lado, né? Não, eu vou... Todas são boas, tem bastante ferramenta boa. Mas eu tenho que puxar a sardinha um pouquinho, né? Eu tenho que aproveitar. Mas, aproveitando, então, não vamos deixar de fora quem forma os profissionais. Então, exatamente. Até porque se não reciclar os profissionais, a gente acaba ficando sem BI no mundo, né? Não importa a ferramenta, não tem que... A gente já tá careca de saber isso. Pois é, faz um tempinho, né? Agora vai ter que tirar o boné. Entendi. Legal. Bom, prazer estar com vocês, né? Uma alegria imensa ter recebido a Zorro aqui, recebido o pessoal da Tata Hackers para poder, junto com os nossos alunos, poder passar essas informações, é muito bacana, né? Eu sou o professor Mauro Roberto Claro, sou do Centro Universitário ENIAC, e aqui a gente trabalha, né, com formação profissional desde o ensino médio, ensino de graduação, ensino de pós-graduação. A gente sempre busca estar bastante plugado, né, nesse mundo dos fabricantes, trazendo aquilo que há de mais novo para dentro da sala de aula, para que os alunos já se preparem com isso, né? E vocês aqui, vocês só fortalecem esses cases e esse processo junto com a gente e fazer aí desse nosso celeiro de profissionais, ser profissionais aí adequados a atender essas expectativas que a gente tem no mercado, né? Que a gente ouve muitas pessoas falarem, puxa, estou precisando de profissionais, preciso de profissionais. Aqui nós somos um celeiro de profissionais, então trabalhando junto a gente consegue fazer uma coisa bem bacana de capacitar esse pessoal para estar colocando no mercado nas posições efetivamente que geram aí as expectativas, as nossas necessidades. Que legal. Massa. E já até aproveitando, a minha pergunta seria aqui para a gente já entender direto ao ponto mesmo. Quando foi que vocês perceberam que os dados eles são mais do que trabalhar com planilhas? E aí a pergunta ela até finaliza aqui, e quando que isso virou um fator de sobrevivência para as empresas? Porém, já quero aproveitar até o Mauro, dentro do que ele estava falando de ENIAC, porque, querendo ou não, uma faculdade é uma empresa. E a gente estava ali em cima, na sua sala, auxiliando uma grande empresa, por sinal. Exatamente. Obrigado. Eu estava mexendo ali com ele no sistema e ele justamente abriu o Analytics. Olha. Então, se você puder até explicar quando que dentro da universidade, como empresa mesmo, vocês perceberam que era necessário utilizar o BI? Isso é uma coisa muito importante, né? A gente sempre ensina isso na sala de aula, que se você não mede, você não consegue gerenciar, você não consegue avaliar, você não consegue fazer nada. E não adianta nada você ensinar e não utilizar, né? Então, existe aquele ditado, né, bastante divulgado aí da casa do ferreiro, o espeto é de pau, né? Não, aqui a gente busca colocar a tecnologia na veia dentro do processo que a gente usa aqui, né? E aquele que a gente viu ali por acaso é um dos indicadores mais importantes que a gente tem aqui no Centro Universitário ENIAC, que é o indicador de empregabilidade, né? Como que está a empregabilidade dos nossos alunos, em que área eles estão atuando, se eles estão efetivamente dentro da área dos cursos que eles fizeram, né? Então, é um trabalho que a gente faz de acompanhamento direto para poder entender, ajustar cursos, né? Porque uma coisa muito importante é estar conversando com os empresários que empregam os nossos alunos, se aquilo que a gente está formando faz sentido, se ele precisa ou não fazer algum tipo de adequação, algum tipo de atualização. Esse é o verdadeiro sucesso da ENIAC, né? É saber que os profissionais que vocês estão formando estão sendo absorvidos pelo mercado. Exatamente. Sucesso não é a mensalidade que cai todo mês para pagar a conta. Né? Isso é importante, mas sim. Se esses profissionais eles não estão, né, conseguindo ser absorvidos pelo mercado, a tendência é ter problemas ali, não. Exatamente. Sim. Inclusive, o nosso pró-reitor, ele fala exatamente disso, né? O nosso pró-reitor, desculpa, o nosso vice-reitor, ele fala exatamente disso, né? Aqui a gente trabalha para colocar o aluno no mercado e, por decorrência, ele acaba ganhando um diploma, mas a ideia é colocar esse cara no mercado e para trabalhar na área do curso que ele escolheu, né? Então, isso é muito importante. E a gente faz exatamente esse processo de acompanhamento desses números, né? Entender como é que está acontecendo, quem está empregando, onde está empregando e trabalhar disso de cada vez mais forte, né, para poder trazer essa realidade para dentro da escola. E uma coisa que o Mauro falou para a gente, eu não sabia, e olha que eu moro aqui em São Paulo, você tem licença poética, eu não tenho licença.
Mas é a questão de que a gente está em Guarulhos e aqui no ranking do PIB, teoricamente, Guarulhos está na 8ª posição, né, do PIB nacional. E vocês têm aqui em Guarulhos uma representatividade muito grande no que tange essa questão, não só profissionais, formar esses profissionais, no que tange a tecnologia também, né? Exatamente, exatamente. E trazer esse pessoal para perto é sempre muito importante para poder entender, né, essas necessidades e estar atuando cada vez mais próximo dessas necessidades. Inclusive, nós montamos aqui no nosso ecossistema de inovação um ambiente para que as empresas tragam seus desafios para que os nossos alunos possam desenvolver, possam ajudar as empresas a solucionar esses problemas. E, inclusive, muitas soluções levar o aluno junto para implementar isso na empresa, o que para a gente é uma grande satisfação, né? O famoso ganha-ganha. Exatamente. Todo mundo ganha no final. Exatamente. Até pra gente mesmo, na Cafinet, eu posso falar com propriedade, porque até pela geolocalização, mas também pelo relacionamento que já vem de muitos anos com o ENIAC, quando nós precisamos de profissional, nós ligamos para o Mauro, nós ligamos para o pessoal daqui, até porque aqui tem toda uma gestão com os alunos que... como que é o nome? Fábrica de negócios? As mesas de negócios? Estação de práticas profissionais. Estação de práticas profissionais, onde se ensina a trabalhar realmente com ferramentas Zorro, que é a nossa especialidade. E aí, até puxando essa mesma pergunta, como que vocês veem hoje os profissionais que estão sendo formados, não apenas em ENIAC, mas os profissionais de dados, porque não são todos os centros que utilizam de Zorro, nós sabemos disso. Como que eles estão chegando para vocês hoje no mercado? Hoje a gente analisa isso porque dentro do ecossistema do Data Hacker a gente tem 3 principais pilares. São as empresas do mercado, assim como vocês, que têm a necessidade de solucionar os problemas, né? E está aí na ponta da frente da decisão. A gente tem um outro foco, que são os profissionais dentro da área de dados, que ou já estão dentro dessa área, trabalhando com diversas ferramentas, e um polo, que são as instituições de ensino no Brasil, e que tem projetos, ações como a ENIAC faz, por exemplo, e que a gente consegue fomentar e tentar formar, junto com essas instituições, esses grandes profissionais. E no que tange a utilização de tecnologias, hoje, o profissional, principalmente dentro da área de dados, ele tem literalmente como eu posso dizer? Ele pode escolher vários sabores, né? Ele tem uma particularidade que, diferente de outras profissões do mercado, ele tem diversas soluções e ferramentas que surgem da noite para o dia. Então, olhando para a camada de dados e também o aspecto do Brasil também, porque isso também tem uma questão relacionada à nossa regulamentação, né? Que faz com que a gente tenha possibilidade de trabalhar mais tecnologias e, ao mesmo tempo, a gente consegue, junto com esses profissionais, ir descobrindo quais são as ferramentas que ele utiliza e o que está ali na ponta. O que a gente percebe é que a grande maioria dos profissionais, o que faz a primeira decisão dele a utilizar uma ferramenta, uma solução no mercado, primeiro é o aspecto aonde ele está inserido. Então, às vezes, ele está em uma empresa que utiliza determinada ferramenta, então, por isso, ele vai dedicar a sua carreira, porque aquilo é o dia a dia dele. E um outro aspecto, que é o aspecto financeiro também. Então, às vezes, tem ferramentas do mercado que uma pessoa, um CPF, é quase inviável dele conseguir uma licença para poder utilizar. Então, quando a gente tem essa junção entre essas empresas, organizações, instituições que fazem parcerias, até mesmo com a Zorro, para poder ter essa primeira impressão e utilizar, isso também faz com que esse profissional fique mais rico. Que cria um ecossistema, né? Literalmente um ecossistema de formação, de profissionalização. Exato. Isso ajuda no conhecimento de diversas ferramentas, né? Exatamente. É um pouco do que o profissional hoje dentro da área de dados acaba vendo, né? Sim, mas sobre essa parte, desculpa, sobre essa parte financeira, eu entendo que existem diversas empresas no mercado que já têm essa prática, eu posso falar sobre Zorro, mas a Zorro, inclusive, ela tem até projetos para startups, como outras empresas, né? Então, a ideia é justamente essa, que independente do tamanho da tua empresa, você consiga usar uma ferramenta de qualidade. Outras já fazem isso, graças a Deus a gente já tem essa visão mais social das grandes empresas no mundo. Mas, ainda assim, voltando à parte da comunidade profissional que está chegando no mercado, em 2025 a gente ainda encontra muita gente trabalhando com planilha e criando gráfico dentro de planilha?
Muito, porque a gente também, por mais que a gente está falando sobre inteligência artificial, que é o buzzword, né? A gente não Sim. aguenta mais, essa é a grande realidade. Eu fui para Boston recentemente, em um evento, e a gente já espera que chega lá, você vai ver as pessoas falando sobre inteligência artificial. E o que mais me impressionou, por incrível que pareça, é que eles foram numa visão contra o mercado, né? Se preocuparem em falar sobre... Somos também uma empresa de dados, trabalhamos com arquitetura, né? Sim. Porque está todo mundo falando sobre inteligência artificial. Mas, voltando ali para a sua pergunta, a gente tem essa questão, essa camada de trabalhar com uma tecnologia, uma solução, né, que às vezes o mercado meio que impõe para que esse profissional possa utilizar. Aí eu me perdi desculpa, Tudo bem. na pergunta. Volta a A pergunta. questão de... Se eu ia- Mesmo em 2025, o pessoal ainda vem utilizando planilhas. Ah, tá, desculpa, perdão. Vou voltar. Então, a gente tem esse profissional que vai para essa frente, só que o mercado não está 100% amadurecido. Então, a planilha, já se tem discussões, né? Se amanhã acabasse a planilha Excel no mundo, o que aconteceria, né? Obviamente, muitas empresas iriam fechar, Sim. né? Mas eu acho que não vai acabar do noite para o dia, né? Já tentaram várias vezes colocar várias hipóteses para isso acontecer, mas é o que mais se tem hoje na utilização desses profissionais. É que dentro da área de dados, a gente sempre acredita no aspecto da empresa que é de grande multinacionais para cima. Se a gente for pegar o mercado Brasil, nem todas as empresas ainda têm maturidade de utilizar uma tecnologia mais robusta, ou até mesmo utilizando plataformas como a Zorro, por exemplo, pode fazer com que um processo seja automatizado, mas tem muita gente utilizando planilha ainda. Mas concorda comigo que essa falta de visão, né? As empresas menores, como tu comentou, elas ainda utilizam, né, uma planilha ou não utilizam uma ferramenta de BI, elas na cabeça, né, da pessoa que está à frente do projeto lá é por valor, preço. E aí quando tu para avaliar o preço de um pacote Office e o preço de uma licença de BI que custa, sei lá, R$100 por mês, tu fala, cara, é R$100 por mês. Será que uma empresa pequena realmente não tem condição de pagar uma licença de R$100 por mês? Cara, se não puder, eu acho que tem alguma coisa errada. Exato. Sabe? Porque, poxa, tu vai dar um passo gigantesco na gestão da tua empresa com R$100, cara. Tipo, sabe? E tu fala, não, pô, aqui é mais barato. Não, cara. O valor é diferente, né? Deixa de ser preço e é valor. Eu iria até um pouco além. Como nós comercializamos tecnologia, nós conhecemos valor de licenciamento, hoje não é nem só o valor do pacote Office ou o valor do Zorro Analytics, o valor de vou colocar um Power BI, não importa. E o tempo daquele profissional. Porque não adianta eu sempre brinco aqui com planilha Excel existindo até 2025, mas 1% da população brasileira sabe realmente fazer uma planilha de Excel bem feita. Exatamente. Não é do dia para a noite que você vai aprender a criar um gráfico, um dashboard só baseado em Excel. Isso não é simples. E o tempo para formar um profissional que saiba realmente mexer em Excel é o mesmo tempo para você formar um profissional que sabe mexer em várias outras tecnologias. Fora que o tempo que se gasta para criar, para trabalhar esse dado, preparar esse dado numa planilha, o tempo que se gasta para fazer aquele componente é muito maior do que você usar algo com tecnologia. Um profissional que faz DBA em Excel e achar Não, primeiro que nem deve existir mais. Ainda se existe DBA? Ainda se ensina DBA em faculdade hoje? Muito pouco, muito pouco. Se a gente tentar pegar... Mas isso que vocês estavam comentando é meio que uma junção de tudo, né? Ela estava falando bastante da ideia de processos, né? E de como fazer esse entendimento, né? Existe a visão de processo e existe a visão sistêmica, né? E para você trabalhar com uma base centralizada, você precisa de uma visão sistêmica e disciplina. E muitos profissionais hoje, não é que eles não integram, eles não têm essa disciplina de integração e acabam utilizando esse dado isolado, né? E aí você dificulta muito o processo de tomada de decisão de estratégia, exatamente porque as informações elas estão, né, bastante faceladas aí nos mais diversos departamentos. Então, para a gente conseguir implementar, né, a ideia de um BI, uma ferramenta, né, dentro dessa linha, você também precisa trabalhar a relação
não só de processo, como também de cultura e fazer com que as pessoas tenham disciplina, né, para poder utilizar isso. Porque também tem um outro aspecto que a gente, às vezes, a frase clichê da área de tecnologia, né? A tecnologia é o meio. É. E uma coisa é você ter um investimento para você comprar uma licença e pagar, ok, já demos um passo. E quem é a pessoa que vai deter aquela informação, que vai manter aquilo, vai fazer aquela manutenção? E quando eu aplicar a ferramenta, vai poder fazer, teoricamente, essa questão do ajuste? Porque acho que também existe um certo desconhecimento do mercado que a gente produtizou tudo na vida, né? Então, e tudo é ideia plug and play. Sim. E aí, o empreendedor que vai lá e compra uma solução e coloca dentro de casa, ele espera que vou comprar e aquilo funcione. Só que nem tudo dentro da área de dados depende só 100% da tecnologia. Você precisa ter alguém minimamente que tenha um conhecimento para poder manter aquilo também numa curva do tempo, né? Sim, eu até entendo, a gente estava falando muito ali da buzzword, né, a inteligência artificial. Eu entendo que para esse tipo de empreendedor que ainda não tem, por exemplo, a capacidade financeira de pagar um analista de dados, querendo ou não, são profissionais que têm Exato. um valor agregado mais alto. Nisso a inteligência ajuda muito. Nisso a inteligência que é o que a gente acaba chamando hoje do self-service BI. Então, para isso vai ajudar. Para empresas já um pouco maiores, mais estruturadas, não precisa ser uma multinacional, nada assim, mas essas empresas mais estruturadas, aí sim, é necessário que elas tenham esse profissional. Que a gente acaba falando muito, principalmente a gente que é do comercial. Não adianta você chegar até mim pedindo pela melhor ferramenta do mercado. Se você não tem Exato. maturidade para utilizar, se você não tem um profissional para fazer aquilo, é comprar um trator para andar na rua. Não faz o menor sentido. E dependendo, você não tem nem não sabe nem como pilotar um trator. Eu mesmo não faço ideia de como fazer isso. Então, a gente sempre tenta trazer isso para os nossos clientes também. Será que você está no momento de maturidade para isso? Exato. Então, até mesmo que a gente falou no começo, né, existem várias tecnologias no mercado. Algumas tecnologias, elas vão te permitir fazer isso de maneira autônoma, outras tecnologias vão te obrigar a ter um profissional. Não significa que essa tecnologia é boa ou a outra é ruim. Simplesmente é o momento que a sua empresa está passando. E também as suas fontes de dados, né? Ele falou sobre os dados estarem espalhados. E isso é muito comum na tecnologia, né? Aquele Frankenstein tecnológico. É a mesma empresa ter uma área utilizando um CRM e outra área utilizando outro CRM, por exemplo, é totalmente espalhado. Mas eu realmente concordo com isso. Tem empreendedores que eles realmente não vão ter o fluxo financeiro, então eles vão precisar buscar por uma ferramenta de BI que seja self-service, enquanto outros, não, somos uma empresa de médio, grande porte, temos já um fluxo de caixa, por que não investir em um profissional? Exatamente. Esse profissional, ele tem um motivo para existir aquela formação, né? O próprio mercado que busca isso. Mas a gente acabou indo um pouco além. Eu vou pedir, então, vocês que são realmente de dados, se fosse para explicar para minha mãe, o que é inteligência de negócio, o que é BI? Até para que fique mais simples para quem está ouvindo a gente, que é um empreendedor que não conhece, mas sabe o que é uma planilha de Excel. O que é a análise de dados exatamente, o que é um BI, onde que isso chega, o que pode trazer de benefício? Olha, para mim, essa é a pergunta? Vou Sim. deixar aqui pro meu amigo primeiro, para eles responder. Cara, a ferramenta de BI, explicando pra minha mãe, eu diria que a ferramenta de BI é a minha mãe, pô. Fala como tá procurando alguma coisa que tu não acha, tu pergunta pra tua mãe e ela sabe onde é que tá, por que que chegou lá, por que que aquilo dali tá ali e não em outro lugar. Mas a ferramenta também te responde, se eu for aí encontrar... Post dela. Mas, cara, a ferramenta de BI é como se fosse a minha mãe, cara. Ela sabe onde tá tudo, por quê, e até bem treinada, como a minha mãe ela me dá análise preditiva do que pode acontecer. Olha, Filho, leve casaco que hoje vai chover. Você vai fazer um corte disso só para mostrar para a mãe, né? Fala, mãe, puxei teu saco. Puxei teu saco. Mas é isso, cara. Traduzindo assim, né, de uma forma fácil. Eu acho que é isso, cara. A própria pergunta responde. O BI é a mãe, cara. Ela tem a resposta para tudo, desde que esteja bem, né? Com dados bons, né, tratados ali e tudo mais, e se tiver uma base consistente, bem tratada, e ela estiver ali dentro de uma ferramenta que tu sabe usar, ela vai te dar a resposta para tudo, cara. Ela é tua mãe.
Entendi. Mas se quiser complementar, fica à vontade. Ou até virar a resposta, se você discordar, Se também. tu concordar. Não, eu sou mãe e eu vou concordar. Eu vou concordar. E se não vier, vai a chinela voando. Eu acho que se eu pudesse explicar para minha mãe o que seria BI, porque é engraçado, parece uma pergunta fácil, mas ao mesmo tempo é muito complexa para a gente que está dentro da área de dados. Acho que rola até uma questão, tipo, o que dirão da gente, né? Será que vão cancelar a gente depois dessa pergunta? Mas acho que se eu pudesse explicar para minha mãe o que seria BI, eu explicaria para ela que seria que nem quando a gente faz horóscopo, sabe? Você nunca fez mapa astral? Ah, não, essas chega coisas? assim. Eu não fiz. Mas eu explicaria, é como se fosse um horóscopo, né? Onde, teoricamente, você tem as suas necessidades ali, teoricamente, que você quer saber aonde você quer chegar, o que vai ser o futuro da sua vida a partir daquele momento. E, através disso, você precisa imputar alguns dados, né? Então, que são dados pessoais seus, muitas vezes. Sua data de nascimento, ali, quanto que você nasceu, o horário e tal, para você saber mais ou menos onde que a lua estava, onde você nasceu. E, através disso, você consegue ter algumas respostas que no dia a dia você não tem. E uma outra coisa que eu explicaria por conta disso, fazendo essa analogia do BI com a questão do horóscopo, né? Porque tem uma coisa também que a necessidade do negócio, quando uma pessoa está utilizando o BI, é diferente, às vezes, da necessidade do outro negócio. Cada cenário, né? Tem. Então, cada pessoa vai ter um mapa astral, cada pessoa vai ter um mapa de onde seguir a sua vida, né? Então, eu explicaria mais ou menos assim. Ao meu ver, tá? Não fui tão criativa como o meu colega aqui, mas como o Fernando. Mas eu explicaria nessa camada, assim. Ou seja, não é só ter a informação, precisa saber como usar depois. Exatamente, porque aí é um segundo passo para quem gosta ali dos astros, da lua, do céu. Perfeito, perfeito. E Mauro, aproveitando, já sabemos do horóscopo, sabemos da mãe. E como que, dentro da área de estudos mesmo, a gente ensina isso para os alunos? Isso é uma coisa assim bastante interessante, porque quando você está falando de BI, você está falando buscar respostas para perguntas que você está fazendo, né? E a base de dados, ela está te mostrando onde você está nesse momento e o que ela consegue projetar para você dentro daquilo que você precisa ou dentro daquilo que você está buscando. E ela vai te dar sugestões de caminhos e alternativas de percursos, roteiros, coisas desse tipo, que vai facilitar muito se você efetivamente, né, tiver a convicção de para onde você está indo, né, mesma coisa, você falou da mãe, você colocar no GPS, né, se você não colocar o endereço certinho, errar a cidade, alguma coisa, ele vai te mandar para outro lugar, né, então é um negócio assim, você tem que saber exatamente o que você quer, o que você tem e o que você precisa fazer para você chegar lá. E ele vai te dar exatamente esse caminho, né? Então é isso que a gente busca mostrar para ele, né? Nada é impossível, desde que você planeje, desde que você desenhe, desde que você entenda a realidade de hoje. Entendi. E vocês, tanto na faculdade quanto no mercado, já viram realmente algum profissional ou alguma empresa, olha, tem os dados estão perfeitos, mas a decisão sobre o que fazer com aqueles dados foi tão errada que fez perder dinheiro, ou deixou de fazer matrícula, ou perdeu aluno. Vocês têm visto isso acontecendo ainda hoje? Eu acho que os dados nunca vão estar perfeitos, né? Dentro da área como um todo, né? Eu nunca... É que é muito ruim a gente falar sobre isso, né? Porque nenhuma empresa realmente vai dizer que por conta do mercado, por conta do dado está perfeito ou imperfeito e deixei de ganhar dinheiro com isso, né? O que eu já vi de empresas que eu passei dentro da área com consultorias da área de dados, né? Trabalhando com outras frentes, eu acho que a maior dificuldade ali é encontrar esse dado correto, esse dado perfeito, né? Até chegar na camada de analytics, por exemplo. Existe uma longa jornada ali com outros profissionais, entendimento dessa maturidade, muitas vezes. Então, eu acho que a partir do momento que uma empresa hoje, ela não consegue acessar minimamente os dados que ela tem, utilizando talvez soluções, plataformas de analítica para tomar uma decisão para o futuro, ela já está deixando de estar à frente de grandes oportunidades, né? É que o número financeiro é muito difícil a gente também medir, né? Dizer se isso é muito, se isso é pouco. Às vezes, para alguma empresa,
faz sentido seguir assim, sempre funcionou, né? Então segue em frente, né? Ou segue o baile, né? Mas eu acho que é mais essa questão de, antes de chegar no dado, na visibilidade dele, é entender se esse dado realmente ele está preparado para chegar a utilizar uma ferramenta de analytics, por exemplo. Então não é nem o perder dinheiro, é o não perceber que deixou de ganhar. Acho que seria mais Basicamente. cabível. Tá. Até Exato. dentro desse tema de deixar dinheiro na mesa, assim, é um case de Zorro Analytics mesmo. Acabei tendo contato recentemente de uma empresa aqui de São Paulo, que é tipo de logística. Eles começaram a usar os Analytics para a operação deles, né? Eles fazem a logística, então, estoque, financeiro, vendas, sabe? E aí eles viram um novo mercado que era crédito de carbono. Olha. E eles começaram a usar os Analytics para ganhar dinheiro com crédito de carbono. Eu não sei nem o que é isso. Desculpa, a gente não faz ideia, não sei. A famosa economia verde, verde, né? Que está em alta. Então, eles instalam sensores nos caminhões, eles têm milhares de caminhões pelo Brasil, que pegam o dado de número de carbono que o caminhão está emitindo, e só automaticamente essa captação ela cai nos Analytics e ele mostra que aquele caminhão está eficiente no consumo de emissão de carbono. E aí ele gera um ganho que manda para um site do Gov, e aí ganha um crédito carbono, um valor em dinheiro. Então, é muito louco aonde a tecnologia pode chegar, sabe? E tem esse case gravado já. Sim. Ah, pode falar, não pode estar gravado. Tá bom, então fala. Tá no YouTube, Então fala. é um case da GT, Soluções Logísticas, eu acho que também conhece o cliente, mas eles utilizam para esse segmento de crédito carbono. Isso é o famoso ESG. Isso. Eu vi uma mesa aqui em cima de ESG. Tem também, nessa linha também, mas aí o nosso foco mais é de educação, né? Na parte de formação. E o nosso processo de ESG aqui é buscar alunos, né, dentro de uma classe de vulnerabilidade e que não teria oportunidade de fazer um curso técnico, um curso de graduação, a gente dá essa oportunidade com uma empresa, né, bancando por ele esse trabalho. E, em contrapartida, ele vai fazer estágio nessas empresas, né? Então, é uma coisa bacana que é uma relação que todo mundo ganha. Agora, nessa relação de dados, né, que a gente estava falando, né? Eu cuido da empregabilidade aqui da instituição já há bastante tempo, né? Então, antes da pandemia, a gente até meio que se gabava, fazendo, teve anos que eu já bati 100% de empregabilidade, né? Hoje nós estamos com 92,8% de empregabilidade, Nossa, né? é muito alto. Aí, na transição que a gente está tendo aqui, né, da reitoria, né, então tá chegando aqui o filho do nosso reitor, tudo, ele falou assim, porra, legal, gostei do número, né, mas quantos estão na área? Eu falei assim, porra, aí você quebrou as nossas pernas, né, daí fomos medir tudo, né, hoje a gente está com 58% dos alunos formados na área do curso que eles escolheram, né, mas mesmo assim, a ideia é você colocar o cara na área, né, tudo bem que você aumenta a empregabilidade dele, mas será que está aumentando a empregabilidade dele na área que ele escolheu, tudo, né, então essa análise de dados mostrou pra gente isso, né, então não é só empregar, né, tem que empregar, mas empregar o cara na área do curso. O dado tá ali, os números são o que eles são, Sim. o que muda é a pergunta que tu faz. Sim. Entendeu? Poxa, nosso número é muito bom, mas e se? Sim. Sabe? E o Data, né, o Data Analytics ele te permite isso. Fazer as perguntas para ter outras visões, isso é legal. Muitas vezes tu encontra daí um caso que tu deixou dinheiro na mesa, que é esse caso de carbono, por exemplo. Sim. Cresci meu faturamento em 100% do mês passado para cá. Mas e se eu tivesse feito outra estratégia? Teria feito? Ou, perdão, pode... Imagine, a questão do crédito carbono é uma das coisas que a gente já olha para o mercado, que é um dos temas, atrelado às questões de ESG, que aumenta muito, porque se você utiliza a inteligência artificial, o processamento, os data centers superaquece, isso também tem um impacto dentro da natureza, tanto que acho que saiu até notícias do próprio Google, no final do ano passado, que eles perderiam um pouco desse crédito do carbono por conta em apostar em tecnologias como inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente vai ver, ouvir problemas como esse, como que eu vou fazer essa medição nesse tipo de aspecto, nesse dado. Exatamente. Sim, e até trazendo de volta isso que você acabou de falar. Beleza, a inteligência ela traz esse problema porque superaquece os servidores. Ao mesmo tempo,
ela não pode diminuir o tempo gasto por um profissional trabalhando, o que vai diminuir o consumo, por exemplo, de um servidor? Mas aí tu tem que ter esse Não, por isso, é essa a pergunta. É. Comentou. Mas eu acho que aí a gente entra na mesma discussão que a gente tinha dos data centers quando veio o cloud para o Brasil. Que todo mundo falou assim, vai ter computação em nuvem, acabou os data centers, quem tinha data center foi embora, e na verdade só aumentou, né? Sim, E a gente está falando aqui sobre data centers, a possibilidade de você utilizar a inteligência artificial, a gente nem chegou ainda no nível de processamento da computação quântica. ainda não, tá quase, tá quase. Né? Tá quase. A gente já está falando sobre criptografias. Tem empresas que já utilizam alguns modelos quânticos. Tem empresas que estão desenvolvendo os computadores quânticos. Então, a gente, por mais que a gente tente fugir, né, acho que tem coisas ainda a nível de não sei falar essa palavra, criticidade, né? A nível de criticidade que a gente não é a inteligência artificial que vai salvar o mundo, entendeu? Então, são vários fatores aí envolvidos no mercado. Não, maravilha. Então, respondida essa questão da IA, realmente eu acho que isso vai ser assunto para praticamente todos os fóruns e eventos presenciais que a gente tiver até final de 2026, o quanto é bom e o quanto é prejudicial. Mas aproveitando, então, aquela provocação básica para Olha. Zorro, porque o Zorro Analytics hoje ele tem trazido muitas coisas em relação a IA. Não apenas o Zorro Analytics, outros também players de mercado. E aí a pergunta para Zorro, vocês acham, e se sim, por que que vocês acham que o mercado ainda vê o Zorro Analytics não como primeira opção, mas como alternativa? Isso é um bom ponto, cara. Porque, assim, isso é uma visão muito que a gente tem no Brasil hoje. Se a gente for pegar fora, a gente não é uma alternativa. A gente tá brigando forte com os outros dois players, né? Que Sim. existem no mercado. No Brasil é muito atrelado a conhecimento de marca mesmo. Sabe? Poxa, quem é a Zoom, sabe? Ainda a gente tá nessa fase. A gente tem um conhecimento, a gente reconhece. Então é mais atrelado a isso mesmo. Não é, poxa, qualidade de software, falta de funcionalidade. Não. É reconhecimento de marca. A gente tem até um número, não sei se vocês sabem, se todos sabem, mas a Zoho, ela tem todos os produtos abertos. Então, tu não precisa, por exemplo, entrar lá no site, botar teu cartão de crédito para testar a ferramenta, para fazer um trial. Cara, tu entra lá, tu faz o teu trial, usa durante 15 dias. Não precisa de maiores informações, tu só vai botar teu e-mail. Não precisa nem mais nada, telefone, precisa ficar Olha. Então, é bem democrático, assim, né? E, pô, gostei. Quero continuar usando a ferramenta, qualquer uma das ferramentas da Zoom. Tu tem lá a versão gratuita. Desculpa te falar isso, né? Eu sei que tu depende de vendas, né? Eu vivo quando a pessoa não quer o gratuito, me ajuda. Mas a Zoom, ela realmente tem como objetivo, né, da marca, democratizar. Então, claro, vai ter limitações de funcionalidade, vai ter limitações de espaço, né, e tudo mais, mas ela consegue utilizar a ferramenta. E a gente tem um número lá, que em Zoom Analytics é de 82%, 84% de conversão do cara que faz o trial. Olha. Então, o cara conheceu, usou, ele vai querer, ele viu o valor, sabe, na ferramenta. Não é à toa que vocês estão no quadrante do Gartner, né? Não é à toa que a gente está dentro do quadrante mágico da Gartner. Que é global, no caso. Que é global. Que entra no caso que você falou, o Brasil ainda não conhece a marca. Entendeu? Exato. Mas o mundo conhece, sabe o valor da ferramenta. E não é fácil para dar dentro do quadrante da Gartner, né? Só tu ver lá que são 10 ou 15 empresas no universo global, então, poxa. Ultimamente está mais fácil sair do quadrante do que entrar, né? Tá louco, cara, tá louco. Então é mais isso, assim, é mais atrelado ao conhecimento mesmo, porque infelizmente o brasileiro, se tem aquelas duas marcas, eles ficam naquelas duas marcas e eu vou para um lado, eu levo as duas marcas, sabe aquela coisa que mesmo que tenha algo bom ali do lado dele, não, isso aqui é o que eu conheço. Isso aqui eu já sou treinado, é aquilo que a gente está falando do profissional. Aquele profissional que saiu, trilhou o caminhozinho só aqui, não quer olhar para o lado, só que o mercado uma hora vai bater na porta dele, fala, amigo, tem novas tecnologias aí, tu sabe, tu conhece? Não conheço, opa, então. Então acho que é legal esses profissionais que hoje eles
caminham naquele fácil, né? Que é aquelas duas marcas conhecidas e tal, começar a olhar para o lado enquanto está bom, né? Então, aproveita o mar bom, olha para o lado, conhece a nova tecnologia, conhece a E nova tem uma marca. coisa, você falando sobre isso, que a gente vive muito dentro da área de dados, as empresas, Uhum, que não é coincidência para ninguém, né? Que tem aqueles profissionais que entram dentro de uma grande empresa, uhum, montam ali detém a sua inteligência e até mesmo de nível de tecnologias, né? E a empresa não muda, né? É. Só fica a Gerdau chama isso de falsos heróis, né? Que Sim. são aqueles profissionais que estão detendo um único conhecimento, não compartilha com outras áreas. Você não consegue fazer mudanças nesse processo, porque às vezes ele só sabe mexer naquela tecnologia, então não está aberto a poder testar novas possibilidades. E aí você tem toda a sua estratégia pautada em uma única pessoa, né? Que a gente tem muito dentro da área de dados ainda, infelizmente. E a gente fala de limitar o profissional, mas esse profissional ele acaba limitando o mercado, que acaba limitando a empresa Exatamente. de entrar novas tecnologias tão boas quanto, ou que entregam às vezes mais, sei lá, 50% menos daquele valor que eles estão acostumados a pagar, entendeu? Então, isso gera um grande tsunami, assim, porque se o profissional não quer, isso não entra no mercado, a empresa não evolui, sabe? Isso é um grande problema. Por isso que a gente está na base. Por Sim. isso que a gente busca a NA, que a gente busca outros parceiros, para falar, cara, esse profissional ele vai estar formado daqui a 2, 3 anos, a gente tem que mostrar para ele que existem outros caminhos. Né? Existem outros softwares, outras soluções, outras empresas, outras marcas. Então, esse trabalho começa lá embaixo mesmo. Assim como a gente fala que para a gente ter um BI, né, que traz insights legais, que a IA funciona trazendo insights bons, ele precisa da base. Cara, a gente precisa da base. Esse trabalho dos Zoom Analytics, ele não vai acontecer em 1 ou 2 anos. Vai acontecer daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, com a parceria com a ENIAC, com outro, que a gente formou a base, cara, daqui a 5 anos é sucesso, entendeu? Aí ele deixa de ser uma alternativa. A Sim. gente tem essa noção que isso não se faz da noite pro dia. Mas, E- perdão, Imagina. é só para complementar o que vocês citaram ali, né? A Gerdau chama como? Falsos heróis. Falsos heróis. Dentro do comercial, a gente chama isso de lei da sobrevivência. Olha, Isso não acontece só com dados, tá? Em geral. Como ali na Cafinete a gente trabalha com Zorro por um completo, não apenas o Zorro Analytics, mas as outras ferramentas, já aconteceu diversas vezes. Eu apresentar para o influenciador, que é a pessoa que tem a real necessidade, uma ferramenta melhor, uma ferramenta mais barata do que ela usa, e quando chega no decisor técnico, ele barrar, porque lei da sobrevivência. Ele só isso. sabe trabalhar com aquela. E é um risco para ele colocar outra, porque na cabeça dele a empresa vai perceber que eu só sei trabalhar com essa, então pode vir um outro profissional para me substituir. Ao invés dele parar para pensar que C-level quer ver número financeiro. Exato. Ele não vai te substituir se você não souber. É mais fácil ele pagar para você um treinamento daquela nova tecnologia, que aquela nova tecnologia vai economizar 50% de licenciamento no final do ano. Ainda assim, mesmo pagando o treinamento, fica mais barato para a empresa. A empresa é número, não é ONG, todo mundo precisa de lucro. Exato. Mas, e até para complementar isso, eu tenho visto uma mudança grande nisso nos profissionais de dados. Nós tivemos no evento do Gartner recentemente e eu reparei ali que, vamos colocar ali, 60% das pessoas que vieram falar conosco no stand do Zoho Analytics, elas queriam entender a questão do Self-Service BI por um motivo. As áreas de dados das empresas, elas estão sobrecarregadas, tem poucos profissionais, e todo mundo abrindo chamado o tempo inteiro, todas as áreas abrindo chamado, pedindo dashboard novo, e às vezes um dado que nem é importante. Mas para aquele pessoa que está pedindo não é importante. Mas pode não ser algo totalmente relevante para a companhia. Então, muita gente buscando esse conceito do Self-Service BI para, beleza, eu tenho aqui a minha área de dados que vai cuidar da parte macro, e aí o micro, cada área pode ter a sua autonomia para cuidar. Então, pelo menos na área de dados, eu vi muito disso nesse evento e o pessoal começou a se abrir um pouco. Vamos dar essa autonomia para as áreas, eles não vão fazer nenhuma besteira com aquele dado, até porque cada um tem seu gestor, mas eles vão conseguir trabalhar. As outras vertentes ainda dentro das companhias eu não tenho visto, mas em dados isso me deixou bastante feliz. Eu acho que
mais uns 2, 3 anos a gente consegue melhorar um pouco disso. Mas desculpa, você ia falar. Não, o que eu ia falar nesse aspecto como um todo, né, pegando um gancho disso, é que um dos motivos que dentro da área de tecnologia, as comunidades, elas se fomentam muito, porque teoricamente a gente consegue trabalhar com várias tecnologias ao mesmo tempo, né? Então a gente pode trabalhar com as Zoho, com as plataformas de analytics, e aí o profissional, ele vai testando essas tecnologias dentro da própria comunidade, para ele poder ter a sua própria percepção do que qual seria a melhor ferramenta Isso é muito legal. de se trabalhar, né? E falando sobre isso, de essa questão, né, de todo mundo agora quer um dashboard, acho que vem muito dessa questão, acho que provido dessa, todo mundo precisa saber de dados. A gente agora vê eu converso com executivos todo santo dia, acho que agora surgiu meio que dentro das pessoas que estão acima da liderança, essa necessidade de que todas as áreas precisam entender o que é tecnologia, o que é dados, o que é analytics, o que é um dashboard. E eu acho que aí meio que sobrecarrega a área de BI, porque eu acho que é o mais próximo tangível. Principalmente, a gente fala isso até mesmo na pesquisa State of Data, que a área de BI geralmente é uma porta de entrada. Se a gente botar um funil, a porta maior ali é a área de BI, depois vem a área de engenharia, depois vem a área de ciência de dados, né? Vai meio que se afunilando. Então, eu vejo hoje, assim, conversando com vários executivos, existe uma pressão interna de respirar essa cultura de dados que vem se falando há muito tempo, né? Até mesmo quando veio essa questão do cloud e tal, depois veio a pandemia. Eu acho que agora, pós-pandemia, as empresas estão tentando se organizar realmente no seu senso de maturidade. Só que eles entenderam que para eles evoluírem para um próximo nível, é preciso que todas as áreas se conversem. Então, vai fazer que automaticamente áreas que não trate dado no seu dia a dia, numa parte mais tecnológica, solicite talvez um dashboard, porque ele quer literalmente defender a sua área, né? Sim. Defender que, aqui na minha área eu não sou a pessoa que estou ali codando ou mexendo no código, mas aqui é uma área data-driven. Então, tem um dashboard aqui, e aqui eu estou trabalhando. E aí eu acho que surge essa necessidade de sobrecarregando essa frente de BI e se discute o BI Service por conta disso. A minha visão hoje, assim, de mercado. Faz sentido. E você acha que se isso continuar, e as empresas, não a área de BI, mas as empresas mesmo, a alta gestão, ela não começar a direcionar essas demandas, vai ter profissional no mercado para atender isso tudo? Acho que o profissional sempre vai ter, né? O que eu vejo é que toda transformação, ela precisa literalmente doer, de certa forma, para que você possa tomar grandes decisões. Então, dentro dessa frente, eu acho que esse volume de necessidade faz com que agora mais pessoas olhem para aquele problema. E através desse problema, começa a se tomar decisões que vão ser interessantes para esse negócio. E um outro ponto que a gente também discute sempre... deixa eu voltar. E um outro ponto que a gente sempre discutiu, que é a questão relacionada à formação desses profissionais, é saber quem é que realmente eu formo, ou tinha-se até mesmo na pandemia, né, quando subiu o volume de profissionais de tecnologia sendo contratados, ninguém sabia quem realmente deveria contratar. Saíram contratando, Sim. depois veio o resultado. Tava lá no currículo. Parecia a música de El Chan lá, depois de 9 meses, veio o resultado. Tava lá no currículo. Massa, lá. Zoho Analytics, BI, uma plataforma de dados, está contratando, entre dentro de casa, a gente precisa entregar. E as pessoas foram meio que se atropelando ali, meio que o El Chan mesmo. Então, eu vejo que é engraçado falar sobre isso, né? É um problema, mas é um problema bom. A gente queria ter esse problema, talvez há 2, 3 anos, 4 anos atrás, antes da pandemia. E agora surge essa necessidade. Então, aí cabe também às lideranças, entendendo que tem esse problema, começar também a reorganizar isso dentro de casa, né? E, de novo, né? A gente tem um mercado que ainda não tem uma maturidade para trabalhar com dados na sua profundidade. Tem gente que está testando, tem pessoas que estão crescendo, talvez as empresas da área financeira estejam mais preparadas, porque são anos e anos, empresas centenárias que estão caminhando para essa frente, mas ao mesmo tempo acho que é um mercado de muitas oportunidades ainda. Então isso faz com que a gente ainda tenha essa contratação de mais profissionais. Entendi. E
E até nesse mesmo gancho, para a gente já caminhar para o encerramento, Mauro, você vê. Aqui o ENIAC é um polo tecnológico, a gente sabe disso, até mesmo para a Cafinet, a maior parte dos profissionais que aparecem são profissionais ou até mesmo alunos, né, futuros profissionais que querem ir para o desenvolvimento. Uhum. Ainda assim, o número de profissionais que querem ir para a área de dados é pequeno, pelo que a gente vê lá. Pelo que você vê aqui, percentualmente, você acha que a gente consegue formar realmente mercado? Eu acredito que sim, mas assim, a ideia da atratividade do pessoal que vai para código é muito grande, né? Porque eles trabalham por projeto, eles ganham por projeto, então ele tem uma realidade hoje, né? Muito diferenciada. Eu acho que a partir do momento que houver esse entendimento e essa mudança efetiva de cultura, isso vai caminhando naturalmente. Mas uma coisa que a gente estava discutindo aqui que eu achei bem interessante, né, que é exatamente o processo de mudança. O processo de mudança sempre é dolorido, né? E às vezes você pode simplificar esse processo fazendo ele de uma forma mais tranquila e sem estressar o seu ambiente profissional. O que eu estou querendo dizer com isso? No nosso ambiente aqui do ecossistema, você pode trazer, por exemplo, toda a área de teste, toda a área de desenvolvimento para cá. E aí você consegue fazer, né, a mudança de ferramenta, a mudança de software, verificação de resultado, análise de dados, tudo, sem interferir no dia a dia do seu processo lá na sua empresa. Né? Então isso daí para a gente é muito interessante. Então o Centro de Inovação ele trabalha muito nesse foco e você também prepara com isso, né, mão de obra para poder fazer esse trabalho em conjunto quando for para ser contratado. Então já são pessoas que conhecem a ferramenta, conhece os seus dados, né, conhece as suas necessidades e a partir daí é muito mais fácil você fazer essa integração. Hoje as pessoas elas estão um pouco sem grandes definições para essa área de dados, né? Diferente quando você fala assim, puxa vida, eu quero programação porque você olha vagas de contratação, todo mundo quer profissional que conheça a ferramenta X, Y, Z, KWN. Então é muito mais fácil você fazer isso. Para a área de dados hoje isso não é muito claro. Então não tem uma coisa de falar assim, eu quero um profissional que conheça essa ferramenta, que vai trabalhar com isso dessa forma, para trabalhar em conjunto e formar um profissional mesmo que tenha esse tipo de competência e que já saia pronto para exercer essa função no mercado. Mas eu acho que é um processo e está caminhando para isso. E um outro ponto também que a gente não pode esquecer é que 2025 estamos, né? Isso. Esse ano marca teoricamente, a nova geração que vem, né? Que é a geração beta. Tem mais Então, uma. Meu Deus. É por isso que a gente vê tantas empresas hoje no mercado se comunicando como uma nova era, por conta desse momento que o mercado já entendeu. E no ano de 2025, a gente é marcado pela a nova geração, que é a geração beta. Né? E a gente está vivendo um conflito de gerações no mercado que a gente está hoje em dia. A área de tecnologia hoje ela é tão promissora a nível que a gente compartilha para o mercado, porque a gente tem profissionais surgindo, né, da noite para o dia. Então, se você pega um engenheiro de dados hoje, um engenheiro de dados na Zorro é um jeito, aqui na ENIAC é outro, em sei lá, uma Gerdau da vida é um outro, porque cada ambiente tem ali a sua particularidade, a sua própria cultura. E aí fica difícil também de explicar para o mercado, que é um pouco do que o Mauro comentou, de que o que é essa área de dados, né? Então, antigamente falava que era da área de dados, era arrumar um computador. Imagina eu explicar para minha família eu que vim da porteira, portão da roça, né? Que eu trabalho dentro da área de dados. Aí tem um outro viés também dentro da área de tecnologia que a gente não pode deixar de falar, é o que existe de diversidade, né? Então, nós, mulheres, dentro da área de tecnologia, nós representamos aí 1/4 dos profissionais dentro da área de dados. A gente ainda tem muito ainda a se discutir, há questões que são faladas e conversadas de maneira inconsciente diante do mercado que a gente tem, né, dentro da área de tecnologia. Não é comum, por exemplo, eu, Monique, à frente de dos maiores ecossistemas da área de dados do país, como mulher numa posição de liderança.
Mas eu acho que isso é geral na área de tecnologia, né? Ou não? Não, acho que no mercado como um todo. Como um todo. Como um todo, né? Até porque a gente pode pegar a história mesmo como ela é. Nós, mulheres, a gente foi para o mercado de trabalho por conta das guerras que se tinham. Claro. Sim. Os homens, teoricamente, estavam na guerra, a economia Ou voltavam precisava... todo ferrado. a economia precisava gerar. Uhum. Nós, mulheres, tivemos que ir para o mercado de trabalho. Só que uma hora a guerra acabou. E aí a gente teve que se reorganizar. E aí a sociedade já era diferente, né? Então, até se adaptar. É um pouco do que a gente tem hoje dentro da área de dados. E voltando para essa questão desse futuro promissor, né? Que se vende muito na área de tecnologia, principalmente essa questão de salários, tem muita coisa acontecendo, né? Se uma tecnologia surge da noite para o dia, os cargos também dentro da área de tecnologia são cargos que surgem da noite para o dia, né? E é difícil explicar, às vezes, para um RH. É difícil explicar para uma legislação, né? É difícil trabalhar numa linha de salários, né? Que é aquela questão de, tipo, quem paga mais, dependendo do profissional, leva aquele profissional, né? E aí a gente entra nessa confusão de coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. De novo, aí você tem um mercado totalmente promissor, que gera a economia do nosso país, e uma população, pega nível Brasil, que ainda precisa ser formada em quesitos básicos da educação, né? E aí você pega a área de tecnologia, quem vai resolver tudo isso? Eu ainda acredito que não só as instituições, mas tem que ter uma trinca ali mesmo, que são as instituições, as empresas, né? E trabalhando em conjunto com esses profissionais, essas pessoas vão realmente mudar o futuro do país e levando esse profissional aí para o mercado de trabalho mais preparado, sabe? Sim, até algumas ações, né, para poder melhorar isso. É um pouco estranho porque você até falou, né, 1/4 do mercado, né, é composto por mulheres. Mas a hora que eu fiz a pergunta aqui, todo mundo falou mãe, ninguém falou pai. Já começa por aí. E pensando até que você falou, por conta das guerras. Eu assisti recentemente, foi lançado recentemente um filme na Netflix muito bom, a propósito, é Esquadrão, acho que é 8886. Muito bom. Aquilo basicamente é BI. Porque o que elas fizeram ali foi análise de dados que ninguém conseguia ver para poder fazer a entrega, né? Eu não posso falar o resto, senão é spoiler. Mas basicamente foi isso, né? Não, o filme é sensacional, sensacional. Inclusive a Netflix é cliente. Realmente, é cliente, mas não. E até falei, né, que a gente ia caminhar para o encerramento só para não ficar longo, por mim a gente continua. Realmente, o papo tá gostoso, mas aproveitando, você falou muito sobre futuro. Então, aí a provocação também profissional da área. O que é modinha dentro de dados hoje e o que realmente vai mudar? A área de dados. Modinha hoje é inteligência artificial. Eu sabia que ele ia falar isso. Eu tento fugir dessa pergunta, mas acho que a modinha ali é a inteligência artificial. E é triste. O problema não é a inteligência artificial, né? Como as pessoas elas estão usando ela. Eu acho que nem é questão... Eu penso assim. A partir do momento que a pessoa ela se arrisca a utilizar uma tecnologia, minimamente, se ela vai usar ou não, ela vai ter um senso crítico sobre aquela tecnologia. A maioria da população, por exemplo, um dos motivos de não ir para a área de tecnologia ou não quererem testar algo novo da tecnologia, por receio mesmo, por acreditar que aquilo não é para ela. É complexo. É complexo, então se não é para mim, não vou testar. A gente viu isso com o Pix, né? Então, se é para mim, não vou testar. Aí a gente vai para o mercado de trabalho, é a mesma coisa. Por que você não testa uma outra ferramenta? Eu não vou testar isso, porque talvez não seja para mim, aqui está funcionando, está tudo certo. Então, aí, voltando para a inteligência artificial. Enquanto ela estiver testando e tiver seu senso crítico, ok. Mas eu vejo que a gente perde um pouco do que a gente poderia estar realmente utilizando com inteligência artificial na sua profundidade, porque às vezes também a gente cai nos falsos gurus da inteligência artificial, que tem um bom alcance no mercado, infelizmente, falando sobre algo que não detém tamanho conhecimento. E por conta, muitas vezes, dessas pessoas, a gente acaba não evoluindo como deveria evoluir no senso crítico, de você poder testar a ferramenta, de você literalmente saber se aquilo é bom ou ruim para você. Construindo os falsos especialistas. Exatamente. Então, para mim, isso é a modinha.
E olhando questão de futuro, eu vejo que, aí eu já vou pegar mais no aspecto do meu filho, que eu tenho um filho de 11 anos, então toda vez que eu penso em futuro, eu penso na criança que eu tenho dentro de casa, qual que vai ser o futuro dessa criança. A nível de futuro, eu acho que as interações, a partir desse momento para o futuro, elas mudam. E eu acho que o profissional que não souber fazer boas interações e bons relacionamentos, ele não se destacará tanto no mercado como hoje, sabe? Hoje a gente ainda tem essas gerações que transitam entre si e, ao mesmo tempo, a gente consegue utilizar boas tecnologias, mas eu acho que o profissional que não tiver essa interatividade de pensar nas relações que sejam boas, tanto no aspecto de pessoa a pessoa, até mesmo o uso de tecnologia, teoricamente, acho que esse profissional, no meio do caminho, ele tende a falhar mais. Então, basicamente, é o hard skill, colocar dessa maneira do storytelling, mas o soft skill também de saber passar aquela mensagem dentro de dados. Pode ser. Eu acho que a próxima geração, que a gente discute muito hoje em dia, perdeu a sua autenticidade, né? As pessoas não sabem minimamente se apresentar ou não sabem o que gostam. Então, a gente discute também por meio de tecnologia. A gente não sabe hoje em dia se a gente gosta de uma música porque a gente gosta ou se o número de recomendações que chegam pra gente é tão forte que fala assim, acho que de tanto que eu ouço essa música aqui, acho que eu gosto dela, né? E aí você não sabe se ela tá hypada no momento pelo número de views ou se realmente se essas pessoas também gostaram dessa música e acabou chegando até ela, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, acho que o ser humano ele tem que, ao longo dessas evoluções que tendem a vir com novas tecnologias, chegar nesse nível de autenticidade, trabalhando esses hard skills, mas os soft skills, para que ele possa criar relações que vão além da entrega de uma nova tecnologia. Entendi. Tudo bem que o ENIAC ele já trabalha com a criança realmente desde a pré-escola, correto? Mas pensando na educação brasileira como um todo, isso é possível resolver esse ponto quando já se está no nível superior? É possível, sim, né? Mas uma coisa que a Monique falou que eu acho que é fundamental é relacionamento. Eu acho que a escola sozinha ela não faz nada. Se ela não trouxer o mercado produtivo para dentro da escola, se a gente não colocar todo mundo na mesa, se a gente não discutir o que Sociedade vai como ser um todo, trabalhado, né? como Uma vai ser sociedade. trabalhado, exatamente, Uhum. né? O que é melhor ser ensinado no momento, o que mais emprega, o que faz a diferença para o profissional e construir essa matriz juntos, né? Tá até brincando com ela, falar grade, não é uma grade, é uma matriz, né? Criar essa matriz junto e com essa matriz fazer diferença na formação do profissional para que ele já consiga perceber as diferenças, necessidades e a importância daquilo e criando essa cultura, né? Porque quando você está falando assim, pegar um profissional de mercado para mudar a cultura, o meu profissional ainda não está no mercado, então eu não vou mudar a cultura, eu vou criar uma cultura já dentro daquilo que efetivamente o mercado está buscando. E aí ele se encaixa com mais facilidade. Mas isso só vai acontecer se houver essa integração entre, né, o mundo produtivo, a academia, os alunos, os fabricantes, né, todo mundo sentar na mesa e falar assim, puxa, é dessa forma que a gente tem que caminhar, e aí todo mundo caminhar junto. Acredito muito nisso. E tem um porquê disso. Pode Não, falar? por favor. E tem um porquê disso. Aí a gente vai sair um pouco da área de dados, mas para o ser humano, isso é comprovado, tem estudos, até mesmo no nível da psicologia. Para a gente chegar na fase adulta, até o que a gente considera a partir dos 21 anos desse profissional, então vamos pensar na geração que a gente tem hoje, no Brasil que a gente tem hoje, nas famílias que a gente tem hoje. Eu acho que existe uma pressão também de que o meio de educação tem que formar esses profissionais. Então, até a gente chegar na fase adulta, a gente passa por 4 principais setênios. Então, do 0 ao 7, a gente fala que é o período materno, em que essa criança, esse ser humano, ele tem um elo muito ligado com o elo feminino da mãe. Depois, do segundo setênio, ele tem uma ligação muito forte com o lado paterno do pai. Então, eu tenho filhos, então você vai perceber que a partir do momento que a criança vai ali para os 5, 7 anos, já começa a ficar mais próximo do pai, porque no primeiro setênio ela está formando sua autoaceitação.
No segundo setênio, ela forma a sua autoconfiança. No terceiro setênio, que é a fase da adolescência, ali, é a fase das relações. Então, essa criança, esse profissional, essa pessoa construiu uma autoconfiança, construir uma autoaceitação, então agora ele está preparado para criar relações na vida dela. Para depois, no quarto setênio, que é quando ele vai para a fase adulta, automaticamente ele consiga ter essa trinca muito bem estipulada e conseguir fazer suas próprias decisões no mercado de trabalho, sabendo o que ele quer fazer, sabendo quais são as frentes que ele vai apostar, e aí ele conseguir desenvolver. Esse é o cenário ideal. Mas vamos pegar o aspecto do que a gente tem hoje no nosso Brasil, né? A gente não tem famílias que ou é só a mãe ou é só o pai. Quando chega na fase da adolescência é uma fase conturbada e quando ele é jogado, porque a vida anda, né? Quando ele é jogado na fase profissional, automaticamente ele não consegue lidar com a mudança do mundo, a necessidade da criação das responsabilidades. Isso vira um caos muitas vezes, né? E aí a gente vive esse conflito de gerações. Então, quando eu falo que esse profissional ele tem que ter essa autenticidade, buscando essa identidade, que é o que vai fazer literalmente ele ser um profissional diferente em qualquer área que ele encontre na vida, né? Principalmente dentro da área de tecnologia, que a gente tem necessidade de comunicação, a gente tem necessidade de relacionamentos, necessidade de negociação, necessidade de tecnologias. Se o problema da área de dados fosse só tecnologia, seria muito fácil resolver os nossos problemas. Mas essa base é o que forma, sabe? Bom, isso, pensando nesses 4 setênios, isso é quando o profissional, ele consegue começar a carreira após os 21, né? Porque a maioria de nós, imagino que aqui dessa mesa, começou até antes para poder pagar a faculdade no período noturno. Exato. Ou para sustentar a casa, e alguns nem faculdade conseguiram fazer. E isso vai mudando, né? A nossa geração foi isso. Comecei com 15, né? Então, um pouco Olha antes. aí. Com carteira de jovem, como se fosse um jovem aprendiz, mas antigamente tinha outro nome. Só que as novas, ela já tem uma irmã e ela vai começar a atuar, ela está fazendo psicologia. 22, ela vai começar a atuar com 25, então já não é mais 21. Já não é mais 21. E não é mais 15, como foi na minha época. Sim. Então, abre uma janela maior, sabe? Existe essa evolução na sociedade. Isso talvez, graças a Deus, porque hoje não é necessário ela começar aos 14 para sustentar a família. Mas ainda é realidade de algumas famílias brasileiras, né? É, com certeza. A grande maioria. Sim. Então, eu posso só acrescentar um ponto no... A última pergunta que teve para ti foi referente à questão de futuro. Isso. Né? E aí eu trago um pouquinho de futuro para o BI, para o nosso mercado de dados. Não, né, na minha visão, a gente olhando para o mercado de dados, tem duas coisas que começam a despontar, assim, como diferente para curto, médio prazo, que é a questão de data fabrics, que, né, tem bastante gente olhando para isso agora, e a questão de ML com IA. É o que eu falei, pô, a IA, ela, do jeito que ela é usada, né, gerando falsos especialistas, é ruim. Mas ela com machine learning, mais IA, para dar uma, sabe, análises preditivas, cara, é super legal, entendeu? Faz a tua empresa ter uma visão a médio e longo prazo, né, com base em dados do passado, dados do mercado. Então, isso já é feito? Já é feito. Né? Já se tem isso. Mas eu acredito que em um curto espaço de tempo, as empresas e os profissionais vão começar a olhar mais para isso. Data Fabrics e ML com IA. Eu acho que são dois temas ali que vão começar a focar com mais frequência dentro do nosso mercado. Até porque se estima que até 2028 a gente tenha mais de 1 bilhão de aplicativos no mercado. Então a gente já começa a ver também o aquecimento do mercado. O Vibe Code também, que agora virou a febre, que todo mundo quer saber como que usa. Eu vi esses dias um podcast falando assim, estamos vivendo a era da cracolândia da inteligência artificial. Uma boa analogia. Né? A cracolândia da inteligência artificial. Então, tem muita coisa, né? Então, se espera também avanços no que tange também a computação quântica, né? Sim.
Muita coisa para acontecer. Isso é um bate-papo que eu quero continuar com vocês. Já vou até aproveitar. Em setembro nós teremos um evento Olha. aqui no ENIAC, Boa. um evento sobre low code, sobre inteligência artificial Eu e vou sobre estar dados. junto, eu não sei se a Monique da Tarracas vai. Olha. Não, mas eu preciso que você esteja, porque eu quero ver essa discussão ao vivo no meio do auditório ali, para a gente falar Olha. benefícios e malefícios da IA, tanto Com em dados certeza. quanto no desenvolvimento, né, no low code. E realmente esse evento vai acontecer em setembro, aqui com parceria com o ENIAC, aqui no auditório, evento para low code, IA e dados. Então, se vocês puderem, eu gostaria já de convidá-los para a gente colocar Eu estarei, eu já uma confirmei roda de com a Monique. conversa, uma roda de conversa sobre esse tema. Não quero botar pressão em ti também. Foi esse o evento que falava, quando começar a falar, não, Monique vai estar aqui. Gente, meu assessor. Mas era só para já fazer a publicidade aqui no meio, o evento vai Ótimo. acontecer. E agora, de verdade, para a gente finalizar, conselhos. Então, uma mensagem na prática, realmente, o que os gestores, os profissionais de dados, e até mesmo os profissionais que não são de dados hoje, podem fazer para... Perfeito, terminei de assistir esse podcast, eu quero sair do meu lugar comum, seja na tecnologia ou seja em qualquer área, utilizando dados. Com certeza. Procure a comunidade Data Hacker. Eu ia falar isso, mas tudo bem. E um segundo ponto, né, uma segunda indicação, conselho seria: vai trabalhar com dados, vai implementar dados na empresa, olha para a construção e a preparação dos dados. Cara, não sai construindo dash, subindo, integrando dados sem olhar a tua base, porque vai dar ruim. Sim. Cara, prepara o teu dado com calma, porque depois, se tu não fizer isso, não adianta tu reclamar que a ferramenta tá te dando insights ruins. Que é o que eu escuto muito de clientes que utilizam outras ferramentas, que chegam nos analytics e falam: eu quero trocar de ferramenta, e a ferramenta que eu estou usando está gerando insights ruins para mim. E aí, muitas vezes eu falo: olha, bem, vamos conhecer os analytics, eu fico feliz. Mas eu acredito que tu tenha deixado um passinho lá atrás. Muitas vezes o problema não é a ferramenta, né? É algum processo que a gente pulou. E a preparação de dados é essencial. A arquitetura, isso não só em dados, na parte de... A parte ali, por exemplo, de programação também. Se você não souber arquitetura, não adianta ir para o Vibe Code, por exemplo, que ele vai te criar algo totalmente sem pé nem cabeça e vai chegar lá na frente, vai dar ruim e você vai precisar de um desenvolvedor do mesmo jeito. Exato. Por favor, pode ir. Bom, o que eu traria, assim, trabalhe bem as relações, principalmente para as pessoas que estão entrando dentro da área de dados. Eu acho que a partir do momento que você toma essa decisão, automaticamente essa decisão vai ter um impacto gigantesco na sua vida como um todo. E tomando essa decisão, saiba delimitar limites, porque os limites vão ser primordiais, principalmente para você saber o que você vai fazer dali para frente ou não. Por exemplo, uma vez que você entra dentro da área de dados, vai trabalhar com novas tecnologias, novas ferramentas, utilizem a pesquisa State of Data também, porque muitos profissionais utilizam até mesmo para saber aspectos de salário, carreira, como que está o mercado, tecnologias que o mercado também está utilizando e tudo mais. A gente coloca o link da pesquisa, tá? Já Por a favor. gravação, pode deixar. E fazendo só um disclaimer sobre isso, só cortando aqui, a pesquisa State of Data era muito utilizada pelos profissionais que queriam entrar dentro da área de dados ou minimamente banalizar ali a questão do próprio salário. Então, eles pegavam a pesquisa, sabiam mais ou menos quanto aquela função que eles estavam querendo fazer ou que eles estavam... Até para negociar salário, carreira, aquelas coisas, utilizavam a pesquisa para a questão de salários. Agora virou o ano, tem a questão também, a grande polêmica do home office, né? Será que todo mundo vai vir para o presencial ou não? E os decisores agora utilizam a pesquisa State of Data para defender o trabalho remoto ou híbrido dentro das suas organizações. Acredita? É outra briga de LinkedIn, né? É outra briga de LinkedIn.
Às vezes nem defendo o home office, mas eu vou lá brigar para hypar um pouquinho na rede, para ganhar engajamento. Mas, perdão, continua, eu te interrompi falando do link, por favor. Mas voltando, acho que para o profissional que vai entrar dentro da área de dados, a primeira coisa que ele precisa determinar são os seus limites, né? Porque, como a gente diz, né? O mundo é muito abundante e as ofertas vêm. E, às vezes, esse profissional se perde no meio do caminho, apostando, às vezes, em tecnologias que, às vezes, não é o caminho que ele delimitou para a vida dele dentro da área de dados. Então, eu faria essa junção de delimitar esses limites, buscar esses canais como Data Hackers para que possa ter a colaboração e estar próximo também de instituições que façam parcerias com outras empresas, principalmente para que ele consiga evoluir nesse processo de aprendizado. Perfeito. Mauro, eu acho Legal. que você, com todo respeito, obviamente, mas você é o que passou por mais tempo aqui no mercado de trabalho. Então, não era nem para ser uma piada, mas é sério, o Mauro passou por todas as gerações por enquanto, né, na Olha. tecnologia. É verdade. E essa coisa que está comentando de futuro, eu acho que primeiro é ter que estar plugado em tudo que está acontecendo, participar de eventos, participar de feiras, estar em eventos como esses, como o Bootcamp, e estar plugado naquilo que está acontecendo, né? A partir do momento que você tem alguns insights e verifica algumas coisas que você coloca como objetivo, né? Faça curso, certificação, estude, vá muito a fundo disso, para que quando você chegue no mercado, você chegue com uma propriedade para conseguir contribuir, né? E não ser mais um aventureiro, não ser mais uma pessoa que vai tentar solucionar problemas sem entender efetivamente quais são as necessidades, né? E cada caso é um caso, né? Então você precisa entender a empresa, precisa entender quais são as suas necessidades, que tipo de informação ela precisa, de que forma você vai buscar essas informações, né? Como está desenhado o banco de dados, de onde vem cada uma dessas informações, para que você possa efetivamente contribuir de uma forma produtiva dentro daquilo que você está se propondo, né? Que daí você diminui um pouquinho essa ideia dos aventureiros, né? Mas não existe muito milagre, né? Existe estudo. Você vai, estuda, aprende Exato. e a partir daí você consegue se desenvolver. Boa. É Maravilha. mais nessa linha. E vamos aproveitar, né? Fazer aquele pitchzinho básico de vendas. Caso eu queira aprender isso com o ENIAC, além do presencial aqui em Guarulhos, o que nós Legal. temos? O ENIAC ele tem mais de 39 polos, né, no Brasil inteiro. Nós temos curso tanto presencial quanto EAD híbrido, né? E, como você disse, nós estamos desde a pré-escola, né, desde o ensino infantil até a pós-graduação, né? E como pós-graduação nós temos, e especialização, nós temos um produto muito bacana, né, que é um produto padrão recorrente, né, como a gente estava falando lá, que é a pós-digital, e que você pode se inscrever nessa pós e você tem lá mais de 2.500 títulos que você pode escolher e fazer na ordem que você quer, da forma que você quer. Então, é uma coisa super bacana, super acessível e você monta a sua pós de acordo com a sua necessidade. Ai, que Isso é bem legal. Um único valor, então, eu posso ter vários certificados. Vários certificados. Maravilha, Legal. maravilha. Legal. E Data Hackers, como que a gente conhece? Data Hackers, você pode acompanhar a gente com www.datahackers.com.br. Vocês podem tanto seguir no nosso canal do Slack, tem o podcast Data Hackers, tem a pesquisa State of Data. A gente está para organizar o Challenge agora, em parceria com a Zorro Analytics. Então, tem muita coisa para acontecer. Então, todos os canais, só você acessar o site Data Hackers, você encontra a gente. Vou colocar o link ali também. A Zorro Analytics não fala, porque se quiser, fala comigo diretamente. Comercial de Zorro Analytics sou eu. Por favor, Fernando. Não, por favor. Pode. Não, obviamente depois eu coloco ali o meu link direto, assim, mas pode. Não, quem quiser saber mais sobre o Zorro Analytics, dá um Google ali, né, Zorro Analytics. Já vai aparecer a nossa página. Como eu falei, dá para fazer trial gratuito, sem botar cartão de crédito, sem ter que botar nome de pai, de mãe, deixar todos os dados ali. Só e-mail, faz o trial, testa, e aí pode chamar lá, Bia. Isso. Então, Mas também tem blog, tem canal de YouTube. Tem blog, a gente tem o LinkedIn, tem uma showcase Zorro Analytics do Brasil. A gente tem pessoas de mercado que escrevem pra gente, conteúdos bem legais. Tem conteúdos também de software também, do nosso próprio software de mercado. Cara, é bem legal o nosso showcase. Pode seguir lá no LinkedIn. Perfeito. E aquele bate-bola, né? Vamos fingir que
Olha. Vamos copiar, então, os grandes de podcast. O que que vem aí? Pode provocar, Zorro? O que que vem aí? Ó. Tararara. Primeiro para Data Hackers, que eu tô aqui, o podcast inteiro, Data Hackers, Data Hackers primeiro. Se não fosse o Zorro Analytics, qual ferramenta? A ferramenta que o profissional se sente mais confortável de utilizar, dependendo da necessidade que ele tem. Ah, ela se saiu bem, ela se saiu bem. Eu falei que ia provocar, não pode ficar bravo, não pode ficar bravo. Se fosse pra mim essa pergunta, você ia falar, desconheço outra. Essa eu vou manter para você por conta de mercado. Ok. Maior erro que você já viu sendo aplicado em algum projeto de BI ou em algum Analytics? Ai, esse é o erro unânime, que é a questão das pessoas não se fazerem as perguntas certas ou terem medo de perguntar. Isso acho que é o pior erro que um profissional pode ter. Talvez a Verdade, lei né? da sobrevivência lá que a gente falou. Além da sobrevivência. Tá. Dashboard bonito, que não serve para nada, ou dashboard feio que vende? Olha, com certeza é aquele que atende a necessidade, né? A gente já passou muito por isso, né? Tem coisas que o bonito e o feio depende de quem está analisando também, né? Depende dos olhos de quem vê, né? Aos olhos de quem vê, mas o que não muda é a informação. Você tá puxando muito saco da sua mãe hoje. Mas o que não muda é a informação que é relevante e que ajuda você a tomar decisão, né? Então, tendo essa informação, bonito ou feio, ele atende às expectativas. Tendo dado correto, é o que vale, né? Tá bom. Tem uma frase do antigo CEO que eu trabalhei, que ele dizia que o feito é inimigo do não feito. Então é melhor tu fazer do que não fazer, sabe? Melhor tu ter pronto. Entendi. E Zorro em uma palavra. Só uma. Democratização de tecnologia. Só foi um... Democratização, vai. Tá bom, democratização de tecnologia. Tá bom, vou deixar em uma frase, então. Junta. Sem espaço, ele falou sem espaço. Mas assim, cada um fala uma e forma uma frase, né? Ah. Democratização. Isso tá parecendo eu quando eu quero mexer em algum dado lá na empresa. Não, mas eu fiz. A meta foi batida. Aqui no dashboard. Tá. Data Lake ou Data Pool? Ou é tudo a mesma coisa e ninguém tá sabendo de nada? Eu acho que tem a confusão do mercado aí, mas eu acho que depende, né? Depende muito do ambiente da empresa e do ecossistema que você está trabalhando, né? Até para você decidir qual dos dois seria a melhor nomenclatura aí, né? Perfeito, maravilha. Essa eu vou deixar para os três, porque essa a gente até falou ao longo da nossa conversa. Livro, filme ou série que vocês assistiram ou leram, que fala de dados, mas sem falar de dados. Sem falar de dados? Que fala de dados, como por exemplo, a gente falou aqui do filme ali, ele demonstra basicamente isso. Sabe, o homem que mudou o jogo. Que ele não vai trazer exatamente, vamos falar de BI, mas ele mostra exatamente o que é analisar dados para algo. Tem um livro super famoso que eu já li, e dentro dele ele recomenda 3 outros livros que eu também já li, que são muito bons, que é o Storytelling com Dados. Eu acho que todo profissional da área de BI deveria ver, até para saber se o dashboard é bonito ou é controlável. E dentro dele tem um livro que ele fala que se chama Ressonância. Eu não sei se as pessoas conseguem acessar esse livro ainda, não sei se está disponível. Eu tenho esse livro. Ele é um livro extremamente chato, essa é a grande realidade. Mas eu sou meio virginiana, tenho um aspecto perfeccionista. E eu gosto das coisas bonitas, bem arrumadas, organizadas, mas que sejam coisas inteligentes. Então, esse livro Ressonância aí seria um livro que eu acho que as pessoas deveriam ler, para quem trabalha com dados. Ressonância, o homem que mudou o jogo. Esse filme é maravilhoso. Eu gosto bastante de um seriado, né? Que ele chama Sob Suspeita, né? E é um seriado que tem uma inteligência artificial chamada Samaritano, que ela cuida, né, da relação de crimes, terrorismo, essa coisa que eu acho muito legal, né? E é um seriado que as pessoas, elas recebem essas informações, né? E dependendo do tipo, ela compartilha com as organizações, né? As 3 letrinhas, né? O FBI, o CIA, o quem quer que seja, né?
para que eles possam atuar e fazer um negócio super bacana. Então, acho bem legal. É muito inteligente dentro dessa linha de dados que eu gosto bastante. Nos anos 90, teve um filme sobre isso, Minority Report, alguma coisa assim, que era justamente essa ideia de usar o dado para ver o futuro, só que de uma maneira totalmente absurda, e acabavam prendendo a galera inocente, porque o crime não tinha sido cometido ainda. Na mesma área, né, na mesma linha. Só que ele aparece, né, dentro da realidade de você estar vendo, né, progressos de ações, né, e ele faz essas conexões para verificar, pô, aqui tem uma célula terrorista, aqui tem uma... Então é muito bacana, né? Eu gosto muito desse seriado. Sob suspeita. Muito bom. Tá. Só mais duas. O que não pode faltar num time de dados corporativos? Agora pode ser para os três. As questionadoras. Transparência. Uma boa comunicação. Perfeito. Comunicação de novo. E essa é só para provocar e a gente encerra. A gente estava falando muito de LinkedIn, né? Qual a buzzword de dados que vocês gostariam de banir do LinkedIn? Começa a unanimidade, né? Vai, pode começar. Vou deixar pra ti. Eu vou falar que é home office. Não, mas sobre dados, buzzword de dados. Tem que ser sobre daí IA, cara. Eu sei, tipo, a IA me traz insights. Guru de IA. E se pegar de IA, é questão de que a IA vai resolver todos os problemas. Sabe? Eu baniria isso, porque não vai resolver. Não, né, pá? Não, eu acho que é a ideia dos falsos especialistas lá dentro dessa coisa de mentoria para tudo. Nossa, fantástico. O vendedor de curso que nunca fez nada, né? Nunca chegou em lugar nenhum. Não, maravilha. Pessoal, então, obrigado pela participação de vocês. Imagina, de verdade. Aqui, então, a gente encerra. Esse é só... Primeiro, eu realmente quero fazer esse bate-papo no evento de setembro, eu acho. Só que a gente tem que deixar, acho que umas 4 horas só para essa discussão sobre IA. Assim, aí eu trago algum guru de IA, de internet, contra você. Aí a gente deixa, assim, só os dois e vamos ver. Vamos ver quem chega aqui. E vem no A final. história dos robôs, né? Colocaram 2 robôs para conversar e, de repente, eles começaram a falar outras línguas. Vai ser mais ou menos isso. Entendi. Tá bom. Mas, então, obrigado. E mensagem final, alguém gostaria de deixar algo? Eu queria só agradecer a ENIAC, né, a Cafinet, a Data Hackers, pela parceria. A gente sabe que é difícil hoje em dia liberar tempo de todo mundo, né? A gente sabe que o tempo é valioso. Então, agradecer vocês. Eu saí de Floripa para estar aqui presencial, fiz questão de vir por causa do projeto que é. Tá, então, muito obrigado. Espero em setembro ter vocês. Olha, você viu que foi uma pressão, né? Mas não foi só uma vez, assim, que perguntou. Eu acredito que quem está assistindo também vai esperar até setembro. Será? Bom, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Mauro, também por ter apresentado para a gente a ENIAC. Eu não tinha dimensão disso, né? E eu que moro em São Paulo, né? A gente está longe, mas a gente está, né? Tá longe, mas está perto. Então, parabéns por todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Se eu pudesse deixar uma mensagem final, eu falaria para os profissionais dentro da área de dados, que vai ter um momento da carreira que vocês vão olhar para a vida de vocês e vão falar assim, e se enxergar numa linha do potencial. É o que divide você do momento atual para o próximo nível que você quer alcançar. E tá tudo bem. E a gente tem a comunidade Data Hackers que pode ajudar tanto com os canais, os programas que a gente faz, parcerias com a Zorro Analytics e com outras empresas do mercado também. Então, a gente organiza vários eventos aí durante o ano. Pode contar super com a gente. Meus LinkedIns, meus canais também vai estar aqui com vocês. E eu sigo aqui à disposição. Obrigado. Legal. Né? Para finalizar, eu gosto muito de falar sempre que ninguém faz nada sozinho, né? Então, parceria, ela é fundamental. Trazer para perto as pessoas que fazem diferença, né? É isso que a gente busca fazer sempre. E vocês estão aqui hoje fazendo a diferença. Eu acho isso muito bacana. Não só para o público que está assistindo a gente, mas também, né? Os nossos alunos que estão aqui, que estão vivenciando isso no nosso dia a dia. Gratidão também. Perfeito. E eu agradecer vocês, primeiro, pessoalmente, por poder estar numa mesa de tanto peso, né? Querendo ou não, a gente está falando com uma top 3
Big Tech global. A gente está falando com a maior comunidade de dados do Brasil e com o maior polo de ensino tecnológico mesmo. O nome, ENIAC, para quem não sabe, é o nome do primeiro computador que foi desenvolvido no mundo, foi criado no mundo. Então, o maior polo tecnológico aqui de toda a região. E aí eu poder falar com todos vocês, isso primeiro, esse agradecimento pessoal, em nome da Cafinet também. Aí agora agradecer a Zorro por conta do nosso bootcamp. Agora a gente já está chegando também ao final do podcast e do bootcamp que está acontecendo em paralelo ali. Hoje foram mais de 60 alunos e membros da comunidade que tiveram a oportunidade de aprender sobre dados e sobre os Zorro Analytics. Só um ponto, inclusive, empresas que utilizam ferramentas de BI estão aqui aproveitando o Bootcamp para qualificar seu time. Sim. Então, isso é muito legal. E totalmente gratuito. Aqui nem ENIAC cobrou um único centavo, nem Zorro, nem Cafinet. E isso acontece com bastante recorrência. E também agradecer a ENIAC por conta do espaço e por conta de trazer os alunos também para a gente. Já não é o primeiro, não é o segundo, a gente já faz isso há muitos anos. E Data Hackers também pela presença. Houve uma palestra aqui também dela, houve uma fala ali sobre a comunidade, mas quem não veio perdeu, não vou dar spoiler, a gente veio no próximo. Bem feito por não terem vindo, o convite estava lá. Mas teremos outros, tanto para BI, quanto para low code, quanto para outras ferramentas de mercado. Então, agradecer vocês três por isso. Agradecer também o nosso técnico que está aqui ouvindo a gente há um tempinho já. E a gente se encontra com certeza no evento em setembro. E também nos podcasts que serão gravados lá em Florianópolis, no estúdio da própria Zorro. Tá bom? Pessoal, muito obrigado, então. Imagina. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.